E aí galera, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Acabei Usando. Dessa vez a gente vai fazer um vídeo tipo um review, vou dar umas considerações sobre o que eu gostei e o que eu não gostei do Asus Zenfone 2 ao longo de 3 meses de uso. Esse carinha aqui, eu estou usando ele direto nos meus últimos 3 meses, um pouquinho mais até já. E ele sofreu já uma semi-tortura, né? Já botei ele para um monte de situação bem extrema e acabei chegando a algumas conclusões que eu vou compartilhar aqui com vocês. O telefone ele é bem bonito, ainda isso não mudou a minha opinião, continua sendo bonito, era bonito antes, é bonito agora. Mas eu achei ele um pouquinho frágil. Vamos pegar o exterior dele. Ele é essa traseira dele que, como falei no vídeo do review, o pessoal costuma achar que ele é de metal, ela não é, ela é de plástico. É um plástico bem escovado que ele dá essa aparência de metal. E esse plástico, o plástico é bom por ser durável, mas ele cede, né? Então, quando eu fui abrir ele uma vez, ele rachou, deu uma trincadinha aqui do lado, quebrou. Aqui nessa mesma lateral, ele tá cheio de marcas, tá com as marquinhas, como se fossem umas mordidas, que provavelmente de escorar ele em algum canto, alguma superfície irregular que fez essa marcação. Que até agora eu não faço a menor ideia do que foi. Continuo achando que os botões dele estão na posição bizarra, porque o botão de ligar aqui em cima para um telefone desse tamanho não tem sentido, você tem que vir até aqui, né? Então, graças a Deus que tem o Double Tap to Wake, né? Os 2 toques para ligar a tela. Os botões aqui de trás, eles são uma posição meio engraçada também, eu gosto muito do botão lateral. Eu gostei dele aqui de trás, mas eu prefiro um pouquinho a abordagem que a LG tem com o G3 e o G4, que tem um botão de power no meio, que aí os dedos param ali em cima e já era. O alto-falante dele, eu falei no review primeiro, inicial, que ele era um pouquinho magro o som. Agora eu vou falar, ele é magro e é baixo, o alto-falante ele é bem baixo. Já me peguei em algumas situações onde eu colocava no máximo, ele não distorce, longe disso, só que o vídeo fica baixo. Dá pra ouvir tranquilo, até dá, mas podia ser bem mais alto. A câmera é legal, se a gente usa o aplicativo da própria Asus para fazer as fotos, elas ficam bem legais. Saindo desse aplicativo aí, o negócio começa a se complicar um pouquinho, porque são aplicativos de terceiros usando a API padrão do Google de câmera e não a que a Asus está implementando, e ele fica meio... não fica a mesma coisa, o processamento da imagem não fica a mesma coisa. A tela é muito legal, eu gosto bastante da tela, mesmo ela não acendendo tanto quanto uma tela de AMOLED de um Galaxy Note 5 da vida, um S6, ela não chega naquele mesmo nível, até o iPhone 6S e o 6 eles acendem bastante a tela. Não chega nesse nível, mas dá pra ler tranquilo embaixo direto de luz de sol, não tem problema nenhum quanto a isso. E o principal ponto forte desse aparelho, que é o desempenho. Esse processador dele, esse Intel Atom quadricore de 2.3 GHz com os 4 GB de RAM, dão uma folga imensa nesse telefone na frente da maioria que tem por aí. Então, quando eu comprei eu pensei, pô, não vou conseguir usar esses 4 GB de RAM, mas não, a gente usa assim, quando tem um joguinho que tá pesado lá no background. Eu faço bastante pesquisa no Google Chrome. Então no Google Chrome eu deixo lá 6, 7, 10 abas abertas. Então com todas essas abas abertas, vai consumindo a memória do caramba. E ele mantém lá embaixo, lá tudo na memória, tranquilo, nunca tive engasgo de memória, eu nunca consegui exceder os 4 GB de RAM. O máximo que eu cheguei foi 3.8 ali, mas abrindo tudo que tinha no telefone também. Um outro ponto esquisito dele são esses botões aqui da frente, ó. Esses botões capacitivos dele que não acendem, é complicado isso aqui no escuro. Depois, obviamente, que se você usa sempre o telefone, você já aprende onde é que ele fica, né? Mas você, principalmente no começo, quando eu ia chegar para apertar nele, eu ficava meio perdido. Você não tem como você adivinhar onde é que o botão tá. Você vai apertando, funcionou. Muitas vezes você aperta sem querer algum outro botão também. Aqui, ó, os botões capacitivos, eles não acendem, então... eles pelo menos vibram quando a gente aperta, né? Isso já é alguma coisa. Só que o fato deles não acenderem torna um pouquinho difícil a gente usar ele no escuro. Então você tá deitado na sua cama à noite, quer dar uma olhada, quer ler um pouquinho no Nanny Gag, ver ali um e-mail, alguma coisa, você não tem
Obviamente que depois de usar um tempo você acaba acostumando, mas você não sabe onde é que o botão tá. Então às vezes você vai se pegar apertando aqui os botões até chegar no carinha. O principal ponto desse review que eu vou falar agora é o seguinte. A ROM que vem, né, a ROM stock dele, que é o software que a ASUS faz, o Android implementado pela ASUS, eu não gosto dele. Inicialmente eu achei interessante a abordagem deles, eu achei muito melhor do que vários fabricantes fazem, só que ela é muito pesada. Tem muito lixo, tem muito aplicativo que é inútil e que em boa parte das vezes a gente não consegue tirar eles, a menos que a gente faça root no telefone e limpe ele. Não tem como sair. Então o que eu fiz? Destravei o bootloader dele, fiz root no aparelho e estou usando ROM customizada. Usei várias ROMs customizadas e a minha favorita com uma certa folga é o CyanogenMod, que ainda é não oficial. Não é implementado diretamente pela equipe da Cyanogen. Eles fazem essa versão da CyanogenMod e aí um grupo de desenvolvedores que tem lá do XDA Developers, eles juntaram, pegaram e fizeram uma versão para o Zenfone 2. E por mais que seja um beta ainda, pra mim ele roda perfeitamente. Não trava, não tem nenhum aplicativo travando em background, que aquela janelinha tal, o aplicativo parou de funcionar. Não tem isso, não aconteceu nenhuma vez isso desde que eu tô usando, já tô usando há um bom tempo. Dá pra ver que ela é muito responsiva. Eu acho essa ROM aqui muito mais rápida do que a stock. Ela é muito mais leve, por isso que ela tem essa rapidez. Estou usando a câmera da própria ASUS, o aplicativo da câmera da ASUS. Como vocês bem devem saber, quando a gente faz um flash de uma ROM customizada, a gente perde alguns aplicativos que fazem parte da ROM stock. A câmera costuma ser um desses. Então, teve um programador lá no XDA Developers que ele conseguiu extrair ele fez um zip, né? Ele conseguiu extrair a câmera do software original da ASUS e fez um port. Ele portou essa câmera para o CyanogenMod. Então, se você estiver usando uma ROM que seja o CyanogenMod ou baseada no CyanogenMod, você vai poder fazer o flash desse zip. É só você pegar, baixa ele, tem um link aqui embaixo com o tópico no fórum, onde o cara postou. Você vai baixar esse zip, vai colocar ele dentro do cartão de memória, vai iniciar o telefone em modo de recovery e vai instalar ele, como se você fosse instalar uma ROM customizada, você vai instalar esse carinha. Sem formatar nada, sem fazer nada. Só vai lá em install, seleciona o pacote e ele vai instalar a câmera. Depois que você fizer o flash do arquivo do zip que eu falei, contendo a câmera stock da ASUS, então aqui ó, a gente está rodando o CyanogenMod e estamos aqui com o software da própria ASUS. Olha lá, tudo aqui funciona tudo que é uma beleza. Não precisa ficar usando essas câmeras de terceiros que tem na loja, que não são a mesma coisa a gente usar a câmera que vem feita pelo próprio fabricante, que toma algumas vantagens do próprio sensor. Vantagens da ROM customizada, né? O CyanogenMod. Minha bateria melhorou bastante, consideravelmente. Eu consigo usar muito mais o telefone antes dele zerar a bateria. E eu consigo... Tem alguns truques que a gente consegue fazer aqui no CyanogenMod, que são aplicativos que funcionam por perfis. Eu consigo fazer com que, se eu for rodar um jogo, um aplicativo mais pesado, ele muda o perfil de uso do meu processador. Então, o padrão é ele usar o modo balanceado, que ele fica alternando entre 500 MHz e 2.3 GHz, né? Se eu abro o SimCity e eu deixei ele classificado como um aplicativo mais pesado, ele vai automaticamente lá no processador e fala, ó, esse aplicativo aqui é pesado, joga toda a potência, e ele trava no 2.3, os quatro cores em 2.3, e aí funciona que é uma beleza. Para benchmark ele costuma fazer isso também, então a pontuação em benchmark com esse carinha aqui é muito maior do que a ROM stock, a gente costuma passar aquilo. Se você não viu o nosso vídeo de benchmark de ROMs, tem aqui embaixo também, tá? Só que lá a gente estava rodando a versão anterior do AnTuTu e ela funcionava padrão, tudo padrão. Todo mundo estava com a mesma configuração de processador. Então, naquele cenário, a ROM stock da ASUS conseguiu ter uma pontuação um pouquinho maior. Nesse aqui já mudou. O AnTuTu novo ele já prevê esse tipo de alteração, então ele toma proveito desse cenário, então a pontuação fica bem maior. Como eu acabei usando ele, é com o CyanogenMod 12.1. Tem algumas funções muito superiores ao Android feito pela ASUS.
Primeiro porque ele é baseado no Android puro, né? Então ele é muito mais rápido. E aqui, ó, eu escolho o que eu quero que apareça aqui. Deixei esse, ó, que eu consigo colocar ele para um modo de economia de bateria, um modo balanceado, que ele alterna o processamento, e um modo de performance. Consigo também controlar os modos para silenciar o telefone, acesso prioritário, notificação, tudo por aqui, não precisa apertar o botão de volume mais. Né? Para quem se incomoda com o botão aqui atrás, você consegue fazer tudo via software. Eu estou usando o launcher que eu uso, que é esse carinha aqui, é o Nova Launcher. Eu tenho a versão Prime dele, a versão que é paga. Eu recomendo muito vocês usarem ele, porque ele tem ele tem muita configuração. Então esse aqui é o Nova Launcher, ó, o painel de configuração dele. E aqui você controla tudo. Por exemplo, joga o slide up, não, deslizado aqui para cima, ele me traz o Google Now. Se eu puser aqui para baixo, ele me traz a área de notificação também. E uma das coisinhas que eu não queria perder foi o 2 toques para dormir o telefone. Então aqui eu fiz uma gambiarrinha, né? Bem simples. Tem um aplicativo que eu vou recomendar para vocês, que é esse cara aqui, ó, Greenify. O que esse aplicativo faz? Ele fica rodando em background e ele pega os aplicativos que não estão sendo usados e ele hiberna esses aplicativos. Ele tira um snapshot de cada um deles e joga eles para fora da memória. Então, quando você for usar esse aplicativo de volta, o Greenify vai lá e libera de novo o aplicativo no mesmo estado que ele estava antes. Não é tão rápido quando deixar ele rodando em memória, só que ele é bem rápido, você consegue usar tranquilamente. E o Nova Launcher, quando você instala o Greenify, ele tem uma opção que é de hibernar os aplicativos e desligar a tela. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no Nova Launcher, vem aqui, ó, Gestures and Inputs, que é gestos e entrada, né, de dados. E aí eu coloquei Double Tap, aqui, ó, 2 toques na home screen. Se eu dou esses 2 toques, eu mandei ele selecionar esse hibernar. Esse carinha aqui, ó, hibernar mais lock screen do próprio Greenify. Então, para mim foi ganhar e ganhar, porque eu dou 2 toques, ele hiberna meus aplicativos e ainda desliga a tela, exatamente como do jeito que a gente compra o telefone, né, com a Honda Asus. O CyanogenMod tem a minha função de 2 toques para acordar a tela. Então eu tenho 2 toques para acordar a tela e 2 toques para desligar, tranquilamente igual eu tinha antes, rodando uma ROM customizada. Ó, eu consegui fazer 63,881 no AnTuTu Benchmark. Quando a gente abre eu tinha falado que ele cria perfis para alguns aplicativos. Quando a gente abre um aplicativo de benchmark, se a gente vier aqui, ó, vai ver que já está em performance o uso do meu processador. Por quê? Ele sabe que é um aplicativo que vai pesar bastante, é um aplicativo que vai consumir muito recurso e que vai precisar disso. Então, a própria ROM identifica isso e já programa o processador para rodar no máximo que ele tem a oferecer. Quando a gente sai do aplicativo, já voltou para o modo balanceado. Ele alterna isso automaticamente. Um outro aplicativo que eu vou recomendar para vocês é esse carinha aqui, ó, Kernel Adjutor. O que ele faz? Ele é um aplicativo que te dá total controle de hardware do seu telefone. Hardware, eu vou falar mais subjetivo. Processador, memória, configurações que o kernel te deixa fazer. Então, eu consigo, por exemplo, listar a frequência de funcionamento do meu processador. Ele mostra tudo em todos os modos possíveis. Ó, em Deep Sleep, que é o telefone em modo standby máximo dele, rodou 4 horas e 21 minutos até então. E isso aqui eu instalei ontem, essa ROM, que eu tenho, a cada dia eu tenho instalado a versão nova que sai lá no fórum do XDA Developers. Então, ó, 500 MHz, 60% do tempo que eu tô com esse telefone ele tá nessa parte. E 2.33, 3% do tempo só. Então, usando o aplicativo, você nem imagina, você acha que ele tá rodando no máximo o tempo inteiro, porque é muito fluido, é muito rápido. Só que não, ó, 3% do tempo só que ele usou o celular no máximo de performance. Então, aqui você consegue também fazer alguns tweaks. Por exemplo, se eu quiser desativar 2 cores do celular, eu posso. Então, o quadricore funciona como um dual core aqui. Tem como ligar, tem como deixar só um funcionando, você escolhe isso. Tem como configurar a frequência máxima. Se eu não quiser que ele chegue aqui nos 2.3 GHz, eu quero que ele pare nos 2 GHz, você consegue configurar isso também.
para economizar um pouquinho de bateria, né? Eu acho que não precisa, eu acho que do jeito que ele faz por padrão já é bem legal. E aí o CPU Governor. Governor é o carinha que manda no jeito que o processador vai funcionar. Tem 4 opções por padrão: Interactive, On Demand, User Space e Performance. O Interactive foi a própria Google que fez. O que ele faz? Ele, de acordo com a necessidade do uso do aparelho, ele vai subindo a performance do processador. Ele vai aumentando o clock. Ele fica lá em 500 MHz, quietinho, e conforme a gente vai usando, ele vai subindo. Só que o On Demand faz a mesma coisa. Só que o que muda de um para o outro? O On Demand, ele é reativo. Depois que você começa a fazer uma coisa, ele fala assim, opa, não tá legal, aí ele sobe. O Interactive, enquanto você está fazendo, ele identifica que aquela operação vai ser um pouquinho mais pesada e ele já sobe. O User Space e o Performance, eu não deixo eles ligados nunca, porque eles consomem muito mais recurso, eu não gosto muito deles não. E tem outro carinha aqui que é legal, que é o Low Memory Killer. Aqui você configura com que frequência você vai querer que os aplicativos que estão em memória sejam tirados de memória. Porque o Android fica o tempo inteiro analisando o que está aberto, o que não está aberto, e ele vai liberando recursos de acordo com a necessidade dele. Se for o caso, você quer aproveitar o máximo dos 4 GB de RAM, você pode usar o modo Very Aggressive aqui, ó, muito agressivo. Que ele não vai apagar nada da memória nunca, ele vai zerar tudo, então toda vez que você abrir alguma coisa ele vai continuar em memória. Por que isso não é legal? Ele só vai tirar algo de memória depois que você acabar com os 4 GB de RAM. Só que aí você vai... É uma faca de 2 gumes, né? Vai para os 2 lados. Porque se você tem muita coisa aberta em memória, por mais que a RAM dê conta, o processador vai acabar ficando um pouquinho mais sobrecarregado, porque é muita coisa para ele manter em funcionamento. Então pode ser que você venha ter alguma perda de performance em alguns cenários. Eu uso ele como padrão, porque o CyanogenMod ele já gerencia isso de uma forma que eu acho espetacular. Não tem por que mexer nisso, minha opinião. Então, ó, ele tem um bando de controles aqui. E eu só vou pedir para vocês, quando instalarem, quiser brincar com isso, dê uma pesquisada na internet, entre nos fóruns, lê bastante, porque aqui você pode estragar o seu telefone de acordo com a configuração que você fizer. Então tá aí, galera. Esse foi o vídeo com minhas considerações pessoais sobre o Zenfone 2 após 3 meses de uso. Espero que ajude você tá em busca de um aparelho, tá em dúvida de qual como comprar ou não e tá meio interessado nesse telefone. Espero que isso tenha ajudado vocês. E lembrando, esse é o jeito que eu acabei usando o Zenfone 2. Você pode usar do jeito que você quiser. Se tem no Android, você pode fazer o root nele, destravar o bootloader, e aí a customização não acaba nunca. Valeu! Aí você pode se inscrever aqui, né? E tem outros vídeos aqui que a gente já publicou. Valeu!